Na verdade a gente já tinha conversado com esse produtor já há alguns meses já tem um tempo que a gente conversa com ele, mas especificamente para esse show da FIFA, o convite da FIFA foi coisa assim de uma semana, 10 dias no máximo antes. E eu não falei nada antes porque tem uma questão justamente da documentação e tal. E aí a documentação saiu tipo, eu lembro que acho que no sábado. E aí a gente tava viajando, quem acompanhou aqui viu, a gente teve muitos imprevistos na nossa viagem para Belo Horizonte. E aí eu achei que também não era o momento de postar, a gente tava focado ali nas coisas do show, mas foi um convite bem recente assim. Ah, inclusive alguns shows estão ainda sendo fechados nesse momento. Então foi muito às pressas, mas deu certo no final, graças a Deus. Eu nunca tô tranquilo, não tem nenhuma situação que você pense, está tudo 100% sob controle, porque nunca tá. A gente não. Isso é uma coisa de quem trabalha com isso e vive disso, que é uma adrenalina que a gente vive, que não tem explicação, mas não importa quantas vezes você fez o show, não importa o quanto você conhece o show, o equipamento, você nunca sabe o que vai acontecer. Então não existe isso de você ficar 100% tranquilo. E é óbvio, era o nosso maior público fora de casa, existe uma questão de ser um lugar onde era multicultural, né? Porque você tá no Catar com gente do mundo todo, então não tem como ficar tranquilo, assim. Eu tava bem ansioso, bem nervoso, assim. Quando subiu, que eu vi aquele mar de gente, eu pensei, uau. E aí tem uma coisa que é ou você domina o palco, ou o palco vai dominar você. Então você entra e você fala, eu já tenho que entrar pra ganhar. Que eu acho que esse é o pensamento. E deu certo. Eu considero o maior público o público do Catar, lá em Doha, porque era nosso show e dois DJs. E assim, o DJ tocou um na abertura e um no intervalo do show, que a gente precisou fazer um intervalo. E era tipo 20 minutos de set de um DJ, nosso show, 20 minutos de set de outro DJ, nosso show. Lá no Rock in Rio, são muitos shows que acontecem e o público é rotativo. Então a pessoa às vezes a pessoa passa ali, vê uma parte do show e vai ver a parte de outro, então eu não tenho como mensurar o público. Lá não, lá o pessoal foi, começou o show, ficou pro show. Então eu considero que lá foi o meu maior público. Na verdade, a ideia deles era botar um show justamente de música pop que fosse multicultural para fazer a abertura, um show que tivesse uma relação que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pudesse se comunicar. Eu fiquei sabendo lá, eu não posso falar, mas eu fiquei sabendo que os dois shows finalistas para essa escolha era o nosso e o de um artista pop americano que é muito grande. É muito grande, um cara que tipo é gringo, que já veio pra cá fazer Rock in Rio. E os caras optaram pelo nosso show. Pra mim, isso foi de cara já é uma vitória. Porque não é uma questão financeira pros caras lá, não é uma questão é, cultural, é uma questão realmente de entender que esse show nosso se comunicava melhor com o público. Então foi muito bacana esse reconhecimento. Em todos os shows, sem exceção, eu desço do palco e além do cansaço, o que mais predomina é a dúvida. Será que eu fui bem? Será que eu cantei bem? Dancei bem? Será que eles gostaram? Tanto que toda hora eu falo, oi, você gostou? Foi bom? Tava legal? Primeira coisa que eu pergunto pra Priscila, foi bom? Você gostou? Você acha que tava legal? É comum já. É a primeira coisa que eu faço quando eu desço do palco é isso. Pessoal, eu desço do elevador, já tem alguém da equipe lá, eu falei, e aí, rolou, foi legal, foi bom, você acha que valeu? É sempre igual, é sempre a mesma coisa. Na verdade, o som não tinha delay. O que tinha delay era o vídeo. Quando vocês assistem, quando a pessoa assiste o show vendo o palco, tá tudo igual, tá normal, é o que tá rolando. Mas aí quando a pessoa assiste vendo o telão, aí fica tendo essa falta o sync não bate. Então, na gravação você percebe que o telão ele tem alguns milésimos assim de atraso do que tá rolando. E dependendo da imagem que se posta, o celular acaba captando a volta do áudio, né? Dependendo, porque o celular não é, o celular não é igual ao ouvido humano. Então ele capta o som que vem do PA e o rebote. Então às vezes rolava um pá, pá,
Pra gente no palco é insuportável, por isso que a gente usa o retorno aqui. Mas não tinha delay, não. Tem muita gente perguntando se eu achei a plateia fria. Eu não achei a plateia fria, não. Na verdade, eu já percebi que tem diferenças. Aqui no Brasil mesmo, a gente vive num país que é muito grande. Então, a reação da plateia, ela nunca é 100% idêntica. E lá, cara, de novo, eu olhava a bandeira eu vi brasileiros, eu vi argentinos, eu vi Inglaterra, tinha... Nossa, eu não vou lembrar agora, tinha muita gente. Então eu acho que, assim, isso influencia, né? Porque as pessoas estão lá, muita gente fora do seu próprio país, e fora isso, tem que se levar em consideração de que, às vezes, dependendo de onde é captado a imagem, a gente não tem uma referência real do áudio da plateia interagindo. Mas a galera era incrível, ela interagia, foram muito calorosos. Sim, o público ainda ama o Michael, as pessoas amam o Michael, e isso é uma coisa incrível, porque não importa onde eu faça show, não importa. Eu sempre recebo mensagens semelhantes. Quando o pessoal compartilha, faz story. Eu não compartilho todos os stories aqui, né? Mas eu sempre leio mensagens muito parecidas. O Michael, ele tá num lugar no consciente coletivo da galera que é muito maluco. E ele tá num lugar de uma memória afetiva para as pessoas que é muito especial. Então eu percebo que as pessoas elas são transportadas para esse lugar. E é muito bacana você ser responsável por isso, sabe? Então muita gente falando de infância, lembra de pai, ou mãe, ou irmão, enfim. O Michael, ele é eterno, realmente. Eu só tô respondendo de novo essa pergunta só para vocês saberem. Eu só usei 2 shows a catapulta, mas acho que a pergunta mais feita nessa caixa de perguntas é porque eu não levei a catapulta pro Catar. E mais uma vez, a catapulta não é um mecanismo que eu vou conseguir viajar com tanta facilidade. Ela é um mecanismo muito complexo. E como eu falei, ela envolve compressão de ar, ela envolve coisas que você não pode viajar no avião, num avião comum. Então, a catapulta é uma coisa que ela só vai ser usada em shows que eu possa viajar por terra ou num show que eu for viajar de avião e o contratante esteja muito disposto a pagar para levar, porque não vai ser fácil, não vai ser barato. É um sistema muito complexo. Eu só tô compartilhando que eu tô achando engraçado a curiosidade da galera perguntando muito sobre isso. Tem muita pergunta sobre isso. Na verdade, a questão do clima interfere. Lá é um país muito seco, isso interfere. O fato de você ter essas mudanças todas e não se hidratar, né? Porque você faz o show, viaja. O corpo precisa de um tempo para hidratar e, obviamente, hidratar a corda vocal. Mas o principal de tudo é dormir. Você vai ver como vai estar minha voz amanhã, que essa noite eu vou dormir como uma pedra. Até às 10 da manhã. Mas ainda assim, uma pedra. Na verdade, a gente levou só alguns instrumentos, figurinos, o elevador e, assim, alguns equipamentos técnicos que a gente usa de backstage. A gente não precisou levar a espátula, os efeitos, laser, tudo isso eles providenciaram, o cenário, eles providenciaram. A gente manda o nosso mapa, manda nossas especificações e eles reproduzem. E passar na imigração com isso é fácil, porque são roupas, são botas, são equipamentos comuns, placa de som, são coisas relativamente comuns. O que as pessoas normalmente perguntam muito quando vê, porque na hora que olha não identifica, é a parte de motor do elevador e os ventiladores que eu uso no show. Isso eu sempre levo. E a galera quando vê fica, meu, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Eles falam, cara, é ventilador. As pessoas ficam tipo, elas desconfiam muito do ventilador. I'm sorry I miss it. In those days, when we have shows, concerts, there's so many story and people that put my name on, and sometimes I cannot see every story because Instagram kind of put us like a limit. You cannot see the whole thing. So I'm sorry
if you can send me the story, I will see it. But isso serve para todo mundo, galera. Não é toda vez. Eu não consigo ver quando tem show. Muita gente posta e eu gosto muito de ver. Vocês sabem, eu compartilho. Mas o Instagram tá com uma frescura de limitar o que a gente pode ver, que eu perco muitos stories. E não é por mal, não. Eu fico chateado às vezes, porque tem muito story legal e às vezes eu não consigo ver.